No final do século XVIII, o ouro que sustentou a colônia começava a se esgotar. O Brasil precisava de um novo herói, uma nova riqueza. Ele não viria das minas, mas da terra. Uma pequena semente, trazida clandestinamente da Guiana Francesa, encontraria no solo roxo do Vale do Paraíba seu Eldorado. Em décadas, essa planta não apenas geraria fortunas colossais, mas moldaria a política, redesenharia a geografia, traria milhões de imigrantes e construiria a potência econômica que dominaria o Brasil no século XX. Esta é a história de como o café virou o sangue que corre nas veias de uma nação. A primeira grande região cafeeira foi o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo. O sistema era o mesmo do açúcar: latifúndio, mão de obra escravizada e produção para exportação. Os barões do café tornaram-se a nova aristocracia. Suas fortunas eram tão vastas que, em 1869, o Visconde de Guaribu pagou sozinho 5% de todo o fundo de emancipação de escravos do Brasil, uma quantia equivalente a 10 toneladas de ouro. Mas este modelo tinha um prazo de validade. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos através do Atlântico. A principal commodity do Brasil até então eram pessoas. Com o fim do tráfico, o preço de um escravizado disparou 200% em 10 anos. O café precisava de uma nova solução. A solução veio em duas frentes: transporte e mão de obra. O café esgotava o solo do Vale do Paraíba e avançava para o oeste paulista. Mas como transportar a produção? A saída foram as ferrovias. A São Paulo Railway, a inglesa, ligando Santos a Jundiaí, foi inaugurada em 1867. O custo de transportar uma saca de café caiu 80%. De repente, o interior profundo tinha acesso ao mundo. E a mão de obra? A pressão britânica e a escassez de escravizados levaram a Lei Áurea em 1888. A solução para as lavouras foi a política de imigração subsidiada. O governo de São Paulo, financiado pelos barões, pagava a viagem de milhares de italianos, espanhóis, portugueses e alemães. Entre 1887 e 1900, mais de 900 mil imigrantes entraram por Santos. Este fluxo mudou para sempre a demografia e a cultura de São Paulo. A produção cafeeira, que era de 3 milhões de sacas em 1870, explode para 16 milhões de sacas em 1900. Com a riqueza, veio o poder. A República Velha, a partir de 1889, foi dominada por uma aliança entre as oligarquias de São Paulo, do café, e Minas Gerais, do leite e da política. Era a política do café com leite. O objetivo era simples: alternar presidentes entre os dois estados e manter o poder. Dos 13 presidentes da era, 8 foram de São Paulo ou MG, para proteger a riqueza cafeeira de crises de superprodução. O governo federal criou um mecanismo ousado: a valorização artificial do café. O primeiro grande convênio entre São Paulo, MG e Rio de Janeiro, em 1906, comprou milhões de sacas para evitar uma queda de preço. O problema? Quem financiou isso foram empréstimos internacionais, lastreados no próprio café. Era uma pirâmide de crédito dependente do preço sempre alto. Enquanto isso, a riqueza de São Paulo se urbanizava. O dinheiro do café financiou indústrias, bancos e avenidas. São Paulo deixava de ser uma província. A festa precisava acabar. E acabou em Nova York. Em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou a maior crise econômica da história capitalista. Os Estados Unidos da América e a Europa mergulharam na depressão. O consumo despencou. E o primeiro luxo que as pessoas cortam em uma crise é o café. O preço internacional entrou em colapso, caindo de 22,5 centavos de dólar por libra em 1929 para 8 centavos em 1931. O Brasil estava sentado em cima de um estoque monumental de 78 milhões de sacas, o equivalente a 2 anos de produção mundial. A pirâmide de crédito desmoronou. Sacas de café eram queimadas em locomotivas, pois era mais barato que o carvão. A crise de credibilidade foi total. A elite cafeeira perdeu o poder. A insatisfação abriu o caminho para a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que pôs fim à República Velha e à hegemonia do café com leite. O ciclo do café, como grande motor único da economia, terminou em 1929, mas seu legado era profundo e permanente. Primeiro, a infraestrutura. A malha ferroviária de São Paulo, construída para o café, tornou-se a espinha dorsal do Estado. Segundo, o capital humano. A massa de imigrantes europeus formou a mão de obra qualificada que iria operar as indústrias. E terceiro, o capital financeiro. A riqueza acumulada pelos barões foi reinvestida em São Paulo. Bancos, seguradoras e indústrias foram fundados com o capital cafeeiro. Getúlio Vargas usou o aparato estatal criado para gerir o café para iniciar
a industrialização pesada do país, a estrutura estava lá. São Paulo, forjado pelo café, estava pronto para se tornar a locomotiva industrial do Brasil. Hoje o café é uma commodity importante, mas não é mais o coração da economia brasileira. No entanto, seu DNA está em todo lugar. Na malha urbana de São Paulo, no sotaque dos interioranos, no parque industrial, no poder político concentrado no Sudeste. Foi um ciclo de glória, poder, contradições e uma queda estrondosa. Mas das cinzas do Império do Café, nasceu o Brasil moderno, uma história contada não em livros, mas no traçado de nossas estradas, no rosto de nosso povo e, claro, no sabor de uma xícara quente.